Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel Soares, aluno da residência pedagógica, e junto com meus colegas David Danilo e Luciana Gomes, nós preparamos um material sobre fonte de energia para vocês. E vamos disponibilizar também um formulário no Forms para vocês responderem sobre este assunto. Então vamos começar. Primeiramente, vamos à definição. As fontes de energia são recursos naturais ou artificiais que podem produzir algum tipo de energia para a sociedade. O que isso significa? Não necessariamente energia elétrica. Também pode ser. Essas fontes podem locomover carros, aviões e também gerar calor. Por exemplo, o fogão da tua casa. Então a gente pode usar as fontes de energia para mover um Fusca ou para assistir um jogo do Vasco de noite. As fontes de energia são separadas em dois grandes grupos. São as não renováveis e as renováveis. Qual é a grande diferença é, delas? É que, basicamente, as energias não renováveis, elas são finitas. Como assim? Por exemplo, petróleo. Petróleo, tem muito petróleo pela Terra, porém, um dia ele vai acabar. Quando esse petróleo acabar, o que a gente vai fazer? Então, para isso que existem as fontes de energia renováveis. Elas podem ser utilizadas, elas não têm fim. Energia solar, você vai colocar uma placa solar e você vai ter energia sempre. Sempre vai ter o sol ali gerando energia. Ao contrário do petróleo, do carvão ou carvão mineral, né? Vocês vão ver mais pra frente. E da energia nuclear também, porque o urânio também, por mais que seja muito abundante na Terra, ele é finito. Então, eu vou passar a palavra para a minha colega, Luciana Gomes, para ela falar sobre as energias renováveis. Olá, meu nome é Luciana e eu vou estar falando agora para vocês sobre usina elétrica, mais especificamente a usina termoelétrica. Bom, mas eu vou dar definição para vocês do que é a usina elétrica. A usina elétrica, ela é uma instalação geralmente de grande porte que fornece energia elétrica, seja para uma região, para um país, para uma cidade. Agora eu vou falar mais especificamente sobre a usina termoelétrica. A usina termoelétrica, ela usa geração de calor para produzir a energia elétrica. Geralmente é com a queima de carvão ou queima de óleos combustíveis e gás natural ou com aquecimento desses de óleos. E aí, com essa geração de calor, eles conseguem movimentar turbinas e produzir energia elétrica. Essa usina, ela tem vantagens e desvantagens. Bom, a vantagem dela é que a construção dela é rápida. Então, se alguma região está precisando de energia elétrica rápido, essa usina é uma boa, nesse caso, para um curto prazo. E as instalações dela podem ser feitas em locais próximos da região de consumo. Ou seja, ela pode ser é, feita próxima de regiões onde tem habitação de pessoas. Isso não é um empecilho para a construção dessa usina. E aí acaba que reduz os custos com torres e linhas de transmissão. Agora, suas desvantagens é que ela ocorre muita liberação de gases poluentes. E aí acaba que aumenta o efeito estufa e aumenta o aquecimento global, e isso não é legal para o meio ambiente. E o custo final dessa energia é mais elevado do que muitas outras usinas, né, como a da hidrelétrica. Se tiver um lugar onde esteja uma usina hidrelétrica e um outro lugar onde esteja uma usina termoelétrica, a conta de luz onde tem a usina hidrelétrica vai ser mais barata que a termoelétrica. Mas eu vou explicar isso mais especificamente à frente. Bom, agora vamos falar sobre as fontes renováveis de energia. Vamos começar com a biomassa. A biomassa, ela é uma fonte de energia que é produzida a partir de matéria orgânica, né? E aí, quando a gente produz energia através da biomassa, a gente, a gente precisa de fontes primárias, que são elas que podem ser biomassas sólidas, biomassas líquidas e biomassas orgânicas. Um exemplo de biomassa sólido
os nossos resíduos, né? Então, o nosso lixo orgânico, o nosso lixo vegetal, ele pode ser, a gente consegue produzir energia através dele. Um exemplo de biomassa líquida são os óleos animais, óleos vegetais, onde a gente encontra em agropecuárias ou agroindústrias. E um tipo de energia, uma fonte primária gasosa, é o quando a gente joga lixo nos lixões, geralmente, é, ali tem gases de metano e esse gás ele pode ser utilizado para produzir energia. E aí eles vão para essa fonte aqui, né? Para esse forno aqui. E onde eles serão aquecidos. Onde eles serão aquecidos e serão liberados gases, onde também vai aquecer a água que fica aqui nessa caldeira. E aí esse vapor da água vai subir por esse cano aqui. E sobe por esse cano que tá escrito aqui, que tem vapor aqui, né, uma setinha de vapor, e aí movimenta as turbinas, passa pelo gerador elétrico e vai para a usina de distribuição, onde distribui as energias elétricas para indústrias, casas. E aí, quando esse gás passa pela turbina, continua o fluxo aqui pelo cano, passa por um sistema de resfriamento e volta a virar água aqui nessa caldeira. E aí, esse é o sistema de produção de energia através da biomassa. E possui também vantagens e desvantagens no ao produzir energia através da fonte de energia de biomassa, né? As vantagens é que ela possui um baixo custo de aquisição por a sua fonte ser de resíduos, né? Então sai barato fazer uma energia através da biomassa. E ela também não é contribuinte ao efeito estufa, porque produz muito pouco gás, então não há um aumento do efeito estufa com a fonte de energia biomassa. E ela por, é, consequentemente, ela é menos agressiva ao meio ambiente, né? Por conta disso, porque ela está retirando os resíduos, né, que estaria na atmosfera e ainda não é contribuinte ao efeito estufa nem ao aquecimento global. Mas ela também possui as desvantagens, porque um dos métodos de produzir é usando madeira, né? E acaba que ao usar a madeira como fonte primária, ocorre a desfloração, além de destruição de habitats, né? Se você está explorando um lugar para produzir através da biomassa, você está destruindo os habitats dos animais, da vegetação e possui um menor poder calorífico quando comparado aos outros combustíveis. Então, os outros combustíveis, eles têm um maior poder calorífico e a biomassa não possui. E ela também tem dificuldade no transporte de armazenamento. Ou seja, é difícil carregar esses resíduos até, no caso, se for uma usina de biomassa, né? Então é difícil carregar esses resíduos, é difícil carregar a fonte primária até o local onde está produzindo essa energia. E no caso da biomassa líquida, ela pode causar chuva ácida, porque no caso da biomassa líquida, ela libera um pouquinho mais de gás e esses gases podem estar causando uma chuva ácida, que é prejudicial ao meio ambiente e até a nós mesmos, né? Ao ser humano. Agora vamos falar sobre a hidroelétrica. A hidroelétrica ela é mais conhecida, porque aqui no Brasil a maioria da fonte de energia é através da hidrelétrica, né? E aqui também tem um sistemazinho de como é feito a energia através da hidrelétrica. Bom, primeiro eles têm que construir uma barragem, que tá aqui no 2.
Essa barragem é para que consigam ter um reservatório de água, né? E aí, ao construir uma usina hidrelétrica, eles também têm que pensar bastante no meio ambiente. Então, geralmente, tem esse sistema de transposição de peixe. Por quê? Porque quando vocês constroem uma barragem e não tem essa parte aqui para os peixes fluírem, os peixes não conseguem sair para reprodução e aí pode acontecer um, uma perturbação no ecossistema, né? Então, ao construir uma hidrelétrica, sempre tem que estar pensando nos pontos do meio ambiente. Mas eu vou falar mais sobre isso nas desvantagens e desvantagens. Bom, vamos aqui falar mais sobre como funciona o método para produzir a energia. A água, ao descer nessa barragem aqui, ela movimenta as turbinas. Então, é a água que ao cair aqui, ela movimenta as turbinas, e então ela vai pro 3 aqui, que é a usina geradora, né, que é o gerador de energia, e aí ele transforma, né, a energia aqui mecânica, que foi das turbinas, em energia elétrica. E aí, a partir do gerador, vão para as linhas de transmissão. Das linhas de transmissão, a energia chega na sua casa, né? Ou na indústria, ou para onde quer que for designado essa energia. E aí ela também tem vantagens e desvantagens. Suas vantagens é que ela não polui o meio ambiente, né? Porque ela não libera nenhum gás, não precisa de nenhum gás, de vapor de água, não precisa de aquecer nada. Então ela libera zero gás. E o seu custo de produção não o seu custo de produção. O seu custo de produção é alto, mas o seu custo final é baixo. Então, não precisa gastar com tanta manutenção e apenas a água, né? Não utiliza nada além da água para produzir a energia. Então, o seu custo é baixo, ele é barato. É barato ter uma energia hidrelétrica. E permite uma forma de abastecimento no local para reagidos, ou seja, produz trabalho, sabe? A população que vive, né, perto, uma usina hidrelétrica não pode ser feita perto de populações, mas ela produz trabalho para pessoas que moram ali em locais próximos às usinas hidrelétricas. Então, e não só isso, como também como tem aquela barragem, né, que ela depende do seu clima para então ela depende da água. Se não tiver água, não tem como ter a energia hidrelétrica. Então, permite a forma de abastecimento para os reagidos, porque essa água, ela também pode ser utilizada em período de seca para a população, né? Então, ela não só tem a ela não só Bom, ela não só aquele reservatório utiliza-se para ter água, né, passando pelas turbinas após o período de chuvas, como também ela pode ser utilizada para abastecer cidades próximas, regiões próximas. Bom, mas ela também possui desvantagens, claro, né? Ela pode provocar o deslocamento da população da ribeirinha ou alagamento de terras, ou seja, ela não pode ficar próximo de populações, sabe? Porque como é preciso construir uma barragem, aquele lugar ele vai ficar muito úmido, sabe? Então não tem como ter uma população perto dali e acaba tendo um alagamento das terras. Então é muito. Ao construir uma hidrelétrica, tem que pensar bastante no meio ambiente, né? Que pode perturbar o ecossistema e ter grandes prejuízos, né? Então, tem que pensar bastante. Às vezes as pessoas não pensam, não se preocupam com isso, né? E também provoca erosão de solos, os quais consequentemente afetam a vegetação do local. Que nem eu tinha falado anteriormente, como tem uma água ali, né, parada onde não tinha antes, era um rio onde
só passava e agora construíram uma barragem, então aquela fica ali uma água e aí acaba que pode ocasionar a erosão dos solos e destruir a vegetação do local, não só a vegetação, como também os animais, né? Se não tiver vegetação, animais que moravam ali próximos também não vão poder morar, vão morrer, ou então vão se refugiar para outro local. Também tem grandes reservatórios de água que acabam provocar profundas alterações no ecossistema, né? Como eu tinha falado anteriormente já. E ela é variável ao longo do ano. Ou seja, ela depende das chuvas, ela depende das nascentes. Então, se você destruir nascentes, não vai ter como. É difícil, né? Ter a hidrelétrica. Então, como ela é variável ao longo do ano, às vezes em períodos de seca é muito difícil, não tem como, às vezes não tem como produzir energia através da hidrelétrica. E aí, é por isso que às vezes a conta de energia em nossas casas, ela aumenta bastante, né? Não sei se vocês já ouviram falar que na a sua conta de energia, ela tem uma bandeira verde, amarela, vermelha e bandeira vermelha patamar 2, né? Isso significa que as usinas que abastecem nossas casas, ela tem a hidrelétrica e a termoelétrica. Então, quando não está em um período de bastante seca, onde não consegue produzir energia através da hidrelétrica, porque a gente precisa da água, aí usa a termoelétrica junto. Então, quando está em bandeira verde, onde tem um menor valor na tarifa de energia, é porque está usando somente a hidrelétrica. Quando tem amarela, significa que as usinas termoelétricas são ativadas, né? E aí cresce um valor na sua energia. Quando tem uma bandeira vermelha, quer dizer que estão usando as usinas termoelétricas sabe, com alta demanda. Então, tá usando mais a termoelétrica do que a hidroelétrica. E aí, quando tá a bandeira vermelha no patamar 2, as usinas é praticamente só a termoelétrica, né? Então, você tá tendo muito pouca água, perdão, muita pouca energia através da hidrelétrica. E aí é por isso que às vezes tem essa oscilação nas contas de energia nas nossas casas, né? Porque aqui no DF mesmo são hidrelétricas e termoelétricas trabalhando juntas. Bom, agora vamos falar sobre energia eólica. A energia eólica, ela é uma energia, né? A gente aproveita a energia do vento, então utiliza a energia do vento, né? Para produzir energia elétrica. Então, tem um aproveitamento ali da energia do vento. E elas são construídas aqui por essa torre, né? E tem uma hélice e tem aqui um armazenamento aqui, onde possui um gerador, né? E aí essas hélices, elas são do tamanho das asas de um avião e estão instaladas em torres de até 150 metros de altura. Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um sistema desse de energia eólica, mas ele é muito grande, ele é bem alto, as suas hélices são bem grandes. Bom, e como é que funciona? A gente tem esse rotor, que são as hélices, né? E elas recebem a força do vento, e aí essa força do vento elas passam pro gerador, né? Onde elas transformam o movimento do eixo do rotor em energia elétrica. Então, esse gerador transforma a energia que ele está recebendo do vento em energia elétrica. E a gente tem também um multiplicador e sistema de giro, que é um aparelho que multiplica a rotação do motor para aumentar a capacidade de ter a energia, né? E aí elas passam por um sistema de controle, né, que permite o gerador operar com velocidades variáveis de acordo com o vento. Ou seja, esse sistema de controle ele é de acordo com o vento. Se a gente tiver muito vento, a gente tem uma velocidade de uma velocidade. Se a gente tiver pouco vento, temos outra velocidade. Mas aí, a partir do gerador, né, que transforma a energia do vento em energia elétrica, e aí passa pelo sistema de controle e chega na rede elétrica.
onde distribui a eletricidade para as ruas, para as residências, para as indústrias. E a energia eólica, ela também tem vantagens e desvantagens, assim como todas as outras. Bom, suas vantagens é que ela reduz a dependência de energética do exterior, né? Ou seja, ela possui o, porque porque a gente tem algumas regiões que dependem de combustíveis fósseis. Esses combustíveis fósseis muitas vezes vêm do exterior e aí tendo a energia eólica não vai precisar mais né, não vai ter essa dependência. E outras também é que ela não emite gases poluentes, nem gera nenhum resíduo, porque ela só utiliza o vento e essa armação, né, da energia eólica, ela dura bastante tempo. E aí como ela não produz gases poluentes, ela não colabora para o efeito estufa, nem para o aquecimento global. E é uma das fontes mais baratas de energia e também não há necessidade de abastecimento de combustível e nem né, que não precisa de nenhum combustível, apenas do vento. E ela possui muito pouca manutenção. Então, a manutenção não é tão necessária, né? Então, não é necessária sim, só que ela é pouco, possui pouco, né? Não há muita manutenção para esse tipo de energia. É, bom, e as suas desvantagens é que ela depende do vento, né? E aí nem todos os lugares, nem todas as regiões possuem vento. Geralmente possui muito vento na região sul ou em regiões litorais, né? E ela também é, ela tem uma poluição sonora muito grande. Então, ela produz muito barulho. Não sei se vocês já andaram de avião, se vocês já tiveram a oportunidade de andar de avião, mas quando você fica do lado da turbina ou do lado ali da asa, gera muito barulho e é exatamente por conta, é mais ou menos esse barulho. E ela possui uma poluição visual, porque ela precisa de um espaço grande, né, para que possa ter a, os seus as suas torres. E ela também provoca acidente com os pássaros, porque como elas são muito altas, né? Então, se os pássaros passar pela sua hélice, os bichinhos morrem. Agora vamos falar sobre a energia solar. Bom, a gente tem duas formas de produzir energia solar, que é através do calor ou da luz. Bom, a gente tem painéis que retém energia, né? Produz eletricidade através do calor ou através da luz. Bom, vamos falar primeiro dos painéis coletadores térmicos. Bom, como é que funciona através do calor, né? Geralmente essas placas, elas possuem um pouco de água no seu interior e ao aquecer essa água, produz vapor, onde movimenta as turbinas e a gente consegue. Só que são pequenininhas, né? São pequenininhas ali. E aí a gente consegue ter energia elétrica, né? E aí você pode utilizar assim em cima das suas residências mesmo ou pode utilizar em grande escala para processos industriais. E agora os fotovoltaicos, que é através da luz, é direto, sabe? Bate a luz do sol lá e já produz energia. Então, através da luz, produz energia. E como que acontece isso? A luz, ela interage com o material semicondutor, que geralmente é o silício, gerando eletricidade diretamente. E só que não gera de noite, né? Então, a gente precisa de um tipo de bateria para armazenar essa energia elétrica. Bom, a gente tem duas usinas que produzem energia elétrica em grande escala, né? Que são as usinas fotovoltaicas e as heliotérmicas.
Bom, as usinas fotovoltaicas, elas são utilizadas, né, pelo processo fotovoltaico, que, que é com a luz direta. E as usinas heliotérmicas, elas utilizam o processo de calor, né? E aí elas têm aquelas suas tem água e a diferença entre elas duas, é o processo em que ocorre uma e a outra, mas as duas são através da fonte de energia solar. Bom, ela também possui vantagens e desvantagens. Bom, a vantagem é que é gratuita, entre aspas, né? Porque utiliza o sol. O sol, você não precisa pagar, né, pro sol, porque o sol tá ali o tempo todo. Mas as placas são muito caras, elas são extremamente caras, essas placas, principalmente aqui no Brasil. Então, é muito caro ter uma energia solar, né? E ela ocupa pouco espaço, porque as placas, elas geralmente são pequenas. Às vezes você consegue colocar no telhado da sua casa e ter energia elétrica na sua casa através do sol, né? Ela não emite poluentes, porque não tem nenhum gás, não aquece nada. Ela possui baixa necessidade de manutenção, porque mesmo que as placas são muito caras, são tecnologia, né? São feitas de alta tecnologia, mas não precisa de muita manutenção. E ela é acessível a lugares remotos, ou seja, se tiver um lugar muito distante e é difícil acesso de energia elétrica nesse lugar, é uma boa opção usar a energia solar. Mas ela também tem desvantagens, né? Que eu já falei que são os seus altos custos. Ela tem dependência climática, ou seja, não tem como um lugar que seja muito chuvoso, ou que tem um período maior de noite, né? E aqui no Brasil mesmo, um bom lugar para ter energia solar é no Nordeste, né? Porque lá tem muito sol. Bom, a baixa capacidade de armazenamento, porque as baterias ainda não são muito eficazes, então só conseguem ter a capacidade de armazenamento por 23 horas, né? Se passar disso, se não tiver sol, fica difícil de ter energia. E ela tem prejuízos ambientais. Ela tem prejuízos ambientais dos passarinhos, gente. Morrem muitos passarinhos devido a essas placas, porque como elas são assim feitas de um material que transparece, né? Ao bater o sol, ocorre uma luminosidade ali, e aí acaba que isso atrai os pássaros. Só que lá fica muito quente, é um ambiente muito quente e acaba que os passarinhos morrem queimados. Então, acaba matando muitos passarinhos, a energia solar. Agora vamos falar sobre a energia geotérmica. Bom, a energia geotérmica é obtida do calor presente no interior da Terra, em regiões com alta atividade vulcânica ou no encontro de placas tectônicas. Como é que funciona? Onde a gente tem esses lugares, né, onde tem encontro de placas tectônicas ou alta atividade vulcânica, no interior da Terra é bem quente e possui desnivelamento, né? E acaba que você consegue perfurar lá dentro, e aí, não sei se vocês sabem, aprenderam em geografia, que quando lá no fundo do é muito quente, né? Embaixo da terra, assim, é muito quente. E aí você tendo um reservatório de água, sobe, ao perfurar a terra, sobe um vapor de água e a gente consegue movimentar as turbinas que passam pelo gerador e produz a energia elétrica. As geotérmicas, elas também têm suas vantagens e desvantagens. Ela tem o menor índice de poluição, né? Porque ela não produz resíduos. Tem um baixo custo de administração e preço de eletricidades inferiores, apesar de ter que uma alta tecnologia para perfurar a terra, mas quando você consegue perfurar a terra, não tem assim, né, muitos gastos. Ela é praticamente inesgotável, né? Ela é uma fonte de energia renovável. Todas essas que eu falei anteriormente, elas são renováveis, então essas vantagens, todas elas têm vantagens de ser renováveis, né? De ser inexistente, nunca acabar a sua fonte. Ela fornece segurança no abastecimento de energia necessária, porque é muito difícil faltar energia, não ter dependências como ocorreu na energia solar, na energia eólica, na hidrelétrica. Ela não tem esse problema, né? Porque ela não sofre com oscilações climáticas. A sua desvantagem é que ela não pode ser transportada, então, uma vez que furou ali, tem que ficar ali. Ela possui um alto custo de planejamento, porque, como eu disse, que ela tem que ficar em lugares mais afastados da população, ela tem que ter uma estratégia muito grande para o meio ambiente, tem que ter toda a estratégia de perfuração do solo. Então,
tudo isso tem um alto custo de planejamento, né? Possui um elevado impacto ambiental, porque ela não é poluente, assim, ao efeito estufa ou ao aquecimento global, mas ela tem a emissão do gás sulfídrico. E o gás sulfídrico, ele pode causar danos à saúde do ser humano, né? Ela pode causar danos à nossa saúde. Ela pode poluir lagos e rios, né? Porque, devido à perfuração do solo. E isso pode acabar poluindo os lagos e os rios. Uma coisa que eu não falei também, que aqui, né, no Brasil, é quase inexistente a forma de energia elétrica através da geotérmica. Por quê? Porque aqui a gente não tem placas tectônicas, né? Encontro de placas tectônicas, não tem muita ativação vulcânica. Os únicos lugares, são dois lugares. E aí só existem dois lugares que utilizam, mas utilizam como turismo, e não como fonte de energia elétrica, que é no Poço d'Água Quente, em Minas Gerais, e em Caldas Novas, né? Eles utilizam como fonte turística para aquecer a água, né? Para que tenha água quente. Agora, galera, vamos continuar falando das fontes não renováveis. As fontes não renováveis, primeiro, tem um grande grupo dos grupos das fontes fósseis. Neste grupo está presente o carvão mineral, o gás natural e o petróleo, assim como seus subprodutos, né? Vou explicar agora por que esses recursos são finitos. Começando pelo petróleo e o gás natural, eles foram formados de animais e plantas mortos que foram cobertos por sedimentos. Depois de milhares e milhares de anos, eles foram convertidos no petróleo e no gás natural. Tem uma imagem aqui para mostrar mais ou menos como isso acontece. Eles foram formados aí em locais mais baixos, né, da Terra, assim foram cobertos por sedimentos, não só da Terra, né, como dos mares, e tinha uma temperatura e uma pressão ideal para que isso acontecesse. E é uma conversão que é muito, muito, muito demorada. Então, assim, nós humanos não podremos mais fabricar petróleo e nem gás natural. Quando acabarmos de usar o que tem na Terra, acabou. Então tá, as vantagens do petróleo e do gás natural são que não necessitam de muito de obra. O petróleo, no caso, né, tem uma matéria-prima com mais de 300 produtos e a facilidade de armazenamento e transporte. O que acontece aqui do lado nós temos uma imagem, né, com diferentes plataformas de petróleo. Também tem as plataformas terrestres, tá bom? Que nem eu falei, o petróleo pode se formar na Terra, né? Então tá. As grandes desvantagens do petróleo. Ele produz uma poluição muito grande e ele é uma fonte esgotável de energia. Que nem eu falei, vai acabar. Degradação ao meio ambiente também. Ele é muito, muito poluente, gente. Então, o que acontece? Há alguns anos atrás, não me recordo bem onde foi, mas aconteceu um derramamento de petróleo e foi um desastre horrível. Muitos e muitos animais morrem no meio deste vazamento. Então, não é uma coisa assim que é boa de continuar se mexendo. É um dos principais meios para a gente conseguir energia hoje em dia, né? Principalmente de locomoção, quando se trata de locomoção, né? Carros, aviões, barcos, todos usam petróleo. Não petróleo, né? Mas seus subprodutos. Porém, a gente tem que se preocupar com o nosso planeta. Então, por exemplo, na indústria automobilística, lá na Europa já está em processo de troca, né, dos carros de combustão pelos elétricos. Então, até 2030 na Europa é o que eles estimaram para que não seja mais produzido nenhum carro a combustão, que é muito bom para o nosso planeta. Então tá. Já o carvão mineral, ele foi produzido, né, em antigas florestas e pântanos, que se formaram há mais de 200 milhões de anos, é muito tempo. E assim como o petróleo foi coberto por sedimentos, né, os corpos de plantas, né, não sei se é correto falar corpo de plantas, mas vamos lá. E foi coberto por sedimentos e assim foi formando o carvão natural. E tem mais de um tipo, que como tem mais de um tipo, eles têm capacidades caloríficas diferentes. Qual é o grande problema? É uma vantagem que chega a ser uma desvantagem do carvão mineral.
Ele é muito abundante em todo mundo. Tem muito, muito depósito por aí. Então, você vai. Além dele, quando uma coisa é abundante, em geral o preço dela é menor, né? Então, ele acaba sendo uma fonte de energia mais barata. E também se tem ali no quintal da sua casa, né? Então, por que que você vai exportar de outro país, pagar mais caro para salvar o mundo, né? Então, o que manda é o dinheiro. Então, as pessoas, alguns países, né, preferem utilizar o carvão mineral mesmo como fonte de energia, principalmente para energia elétrica. Então tá, as desvantagens, como o petróleo, muito poluente, os seus subprodutos prejudicam o ambiente, ele não é renovável, né, como a gente falou, ele vai se esgotar, ele pode se esgotar, né, ele, como eu falei, ele é muito abundante, pode se esgotar, mas esse provavelmente demora mais que o petróleo para se esgotar. E até sua extração causa impactos ambientais negativos. Agora vamos para a energia nuclear. Ela é gerada nas usinas termonucleares, né? Que é praticamente uma usina termoelétrica, porém que usa a fissão do urânio para produzir energia. Como é que ela funciona? Eu coloquei um esquemazinho aqui para mostrar que funciona uma usina termonuclear. É um funcionamento bem complexo, né? Principalmente porque você tem que tomar muito cuidado com o urânio. É o urânio 238 que usamos para fissão. Ele é radioativo. E aí vocês já imaginam qual é um dos problemas, né, das usinas termonucleares. Neste caso aqui, as fissões de urânio aquecem a água, que no caso vai aquecer outro recipiente com água, né? Outro reservatório de água, vai gerar uma turbina e vai gerar energia, né? Isso fazendo a água virar vapor, uma temperatura muito alta. Agora vamos às vantagens e desvantagens dele. O urânio, ele é muito abundante na natureza, é uma vantagem. Porém, ele não é abundante na forma que usamos. As pessoas, assim, podem até se assustar, né? Você falar, opa, eu tenho uma pedra de urânio aqui, vixe, um minério de urânio, perdão. E só que assim, a maioria do urânio que existe na Terra é o urânio 235 e ele não é radioativo. Ele não é prejudicial como o urânio 238. E o que que acontece? Ele é um pouco difícil de se conseguir o urânio 238, na verdade. E tanto que, dando uma olhadinha aqui nas minhas pesquisas pré-aula, eu descobri que o urânio é chamado de urânio enriquecido, que é usado nas usinas nucleares, porque é muito caro o método de se obter ele. Você precisa de muito, muito urânio 235 para produzir uma quantidade muito pequena de urânio 238. Depois vocês pesquisem aí, tem até algumas historinhas, né, sobre as primeiras bombas nucleares, muito interessante. Então tá, uma vantagem muito grande do urânio é que ele produz muita energia. Ele produz muita energia e ocupa muito pouco espaço. Quando você passa, principalmente ali, vocês devem conhecer alguma usina hidrelétrica. As usinas hidrelétricas elas ocupam muito espaço e produzem uma quantidade muito menor de energia. E daqui a pouco eu vou até mostrar um gráfico para vocês para fazer umas comparações. Então tá, as desvantagens. O lixo nuclear, principalmente, né? O que acontece? Quando o urânio para de ser usado nas usinas, ele não pode ser simplesmente descartado, né? Ele é radioativo. Então, descartar ele é um problema ainda, né? Muito complicado descartar material radioativo. Ainda mais que se você for utilizar muito, então você vai ter muito lixo. Então, pensar, né? O ser humano tem que pensar em como descartar para não ser prejudicial ao meio ambiente e para nós. Vocês já devem ter ouvido falar de Chernobyl, né? Chernobyl é um desastre natural incrível que... Desastre natural não, um desastre, né? Incrível que inutilizou uma área muito grande por causa de pouca coisa. Como eu falei, as usinas nucleares são muito pequenas, em comparação às outras, principalmente. E os gastos com a manutenção são elevados, né? É claro, porque nós precisamos de segurança. Se acontecer um acidente com usina nuclear, eu não quero estar perto.
Agora nós vamos falar de duas coisas importantes, que é a matriz elétrica e a matriz energética. Qual é a diferença delas? A energética representa o conjunto de fonte para tudo, todas as energias, né? Que nem eu falei no começo. Tem energia para alimentar carros, para gerar calor e também eletricidade. Então, ela é de todos. E a elétrica é exclusivamente da energia elétrica. E eu vou mostrar para vocês aqui. Opa! A matriz energética mundial de 2018, e que nós podemos ver, né, que infelizmente maioria, grande maioria, esmagadora maioria, provém de fontes não renováveis. A gente tem esses processos de substituição, porém ainda é muito pouco. O mundo gasta muita energia. E então tem que se pensar assim no futuro, ainda mais porque, que nem eu falei, essas fontes elas são esgotáveis, né? A matriz energética brasileira, que é até interessante porque você vê aqui que tem uma porcentagem muito boa, né, de derivados da cana-de-açúcar, né, que nós utilizamos. Mas também maioria esmagadora vem de energia não renovável, que é triste, né? A gente tem uma comparação aqui, né? Em porcentagem, quem usa, que é até interessante, o Brasil, ele é acima da média de usar energias renováveis. Olha só a comparação, muito acima da média. E esperamos que isso daí cresça cada vez mais, não só no Brasil, mas como no mundo. Agora nós temos a matriz elétrica, né? E é uma coisa que é interessante, eu falei sobre o carvão mineral, e como vocês podem ver, o carvão mineral ser barato gera um uso muito grande dele. Muito, muito grande. Então, é o mais utilizado, né, para a produção de energia elétrica. E vocês podem ver, né, como na matriz elétrica, a matriz energética, perdão, a matriz elétrica, ela tem como maioria fontes não renováveis. Aquela é a mundial, essa daqui é a brasileira. Na brasileira do nosso país gigante, cheio de vantagens naturais, tem uma maioria esmagadora de energia elétrica hidráulica. Então, como já foi falado anteriormente, né? A energia hidráulica, ela é renovável, porém ela é um pouco prejudicial à natureza, né? Então, temos que repensar sempre e procurar melhorar a, as fontes de energia que utilizamos. Agora aqui a comparação do Brasil e do mundo. Olha só a do Brasil, muito boa. Principalmente, né? A gente pode ver que essa porcentagem aí é muito acima da do mundo, principalmente porque o Brasil tem uma riqueza natural muito grande de água, né? Quando você fala em países da Europa, por exemplo, são países menores, pequenos, com mais pobres que o Brasil, vamos dizer assim, em fontes naturais de energia elétrica. Lá se utiliza muito energia nuclear. Então, porque ocupa muito pouco espaço, muito menos do que uma usina hidrelétrica, por exemplo, né? Então, temos este adendo aí. E é só isso. Queria agradecer a todos pela atenção. Aqui nós temos nossa bibliografia, né? E vocês podem olhar o site se tiverem interesse para adquirir um pouquinho mais de conhecimento, né? Digamos assim. E muito obrigado e até a próxima. Tchau.